Evangelho de Marcos, capítulo 15, e nós vamos ler 2 versículos nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 27 e o versículo 28. Os irmãos acharam? Vamos ler, diz assim: E crucificaram com ele 2 salteadores, 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: E com os malfeitores ele foi contado. Amém? Ele estava com 2 malfeitores. Ele foi contado como malfeitor. A palavra, ela se cumpre pelos profetas. Mas essa palavra, ela traz para nós uma lição simples, uma lição da qual nós precisamos atentar para esta palavra aqui. O texto que nós acabamos de ler é aquilo que nós acabamos de falar para vocês. 3 homens, eles foram condenados. 2 ladrões e um justo condenado como um malfeitor, um agitador. O texto diz que Jesus, ele foi colocado no meio daqueles 2 bandidos. Jesus, ele foi centralizado no meio daqueles 2 bandidos. E é importante informar para vocês algo que vocês já sabem. Mas Jesus estava naquela cruz na condição de Salvador. Não somente daqueles 2 que estavam ali, mas de toda a humanidade. Jesus não era para estar naquela cruz, mas ele estava ali. Aquela cruz não era do Mestre, não era de Jesus Cristo. As medidas daquela cruz foram feitas para um outro homem por nome de Barrabás. Vocês conhecem isso aqui. Porém, Barrabás, ele foi liberado pelo povo, ele foi liberto pela lei. E no seu lugar foi condenado quem? Jesus. Isso me chama a atenção, Jéssica, meu presbítero Vicente, que não poderia ter outra cruz ali. Marcos, não poderia ter outra cruz ali. Os romanos, eles crucificavam por dia dezenas e dezenas, mas naquele dia ali havia uma exclusividade. Em um único morro, em uma única montanha pequena chamada Caveira Gólgota, Jesus e mais 2 estavam ali, e aquela cruz não era dele. E eu compreendo pelo observar da palavra que não faria sentido se Jesus tivesse a sua própria cruz. Seriam 4, mas Jesus estava tomando o lugar de um deles. Ou seja, Jesus estava tomando o meu lugar e o teu lugar. Porque Jesus era um homem puro, sem pecado, sem mistura. Não havia cruz para ele. Cruz só era para quem era condenado. Aleluias. Por isso, Walter, não poderia haver uma cruz. Porque Jesus, ele era santo, ele é santo. Mas quando eu busco pela revelação, eu entendo e dou glórias a Deus. Porque ele foi no lugar de Barrabás, ele foi no meu e no teu lugar. E a partir desse momento, irmã Silene, nós temos diante de nós a liberação da salvação. E a pergunta a que nós fazemos é esta:
o que eu e você, começar de mim, o que eu estou fazendo com a minha salvação. Nós temos aqui 3 cruzes. Quantas cruzes? 3. E 3 mortes diferentes. Não a morte no seu literal. Ah, pastor, não há diferença da morte dos 3. Morreram todos crucificados. Mas quando a gente pega o âmbito espiritual, há uma diferença, sim senhora, e sim senhor. São 3 cruzes, Jéssica, mas com 3 mortes distintas. 3 mortes que apontam para que a igreja atente para isso. O texto diz que Jesus estava no meio de quantos bandidos? 2. E um deles, alimentado pelo mundo, olhou para Jesus e disse: se tu de fato tu és o Cristo mesmo, salva a ti e a nós também. Quem está me ouvindo, diga amém. Aquele homem vai dizer assim, olha, até Pedro agora está entendendo a mensagem, até levantou a mão. Aquele homem está dizendo o seguinte, olha só, um homem, mãe Vânia, que se alimenta do mundo, está dizendo: se tu és de fato o Cristo de verdade, dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Mas com arrogância. O outro bandido que estava do lado, a partir daquele momento, aleluia, ele vê em Jesus um meio de salvação. Ele reconhece em Jesus a porta estreita que ele precisa entrar, a qual fora daquela cruz ele nunca entrou. Nesses dias atuais, a igreja de Cristo precisa ser crucificada na cruz para reconhecer em Jesus quem Ele é de fato. Se desenha aqui 2 tipos de igreja. Aqui está aparentemente crucificados, mas não arrependidos. Outros que estão crucificados, mas permanecem na prática de tudo aquilo que Deus não quer que você pratique. Eu deixei aqui anotado uma frase que me veio à mente: não sentimos fome por Deus. Se não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo. Vou repetir: se não estamos tendo fome de Deus, é porque estamos comendo na mesa do mundo. E enquanto a gente estiver se alimentando das coisas do mundo, nós nunca, escute isso, nós nunca, Joás, teremos sede de Deus. Alguém um dia perguntou, pastor Bruno, qual é o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo? A qual eu respondi prontamente: o segredo de ser cheio do Espírito Santo é justamente a fome e a sede que você tem. Se você se alimentar de Deus, você vai sentar na mesa de Deus. E quanto mais você se alimenta, olha isso, quanto mais você se alimenta de Deus, mais fome você tem de Deus. Quanto mais você bebe do Espírito Santo, mais sede ele tem. Porque Deus, o Espírito Santo, é aquele alimento, é aquela bebida, aquela água, que quanto mais você bebe, mais quer. Logo cedo, na sua oportunidade, o presbítero falou que muita água é prejudicial ao corpo, e é verdade. Mas a água que eu estou te falando aqui, que tu tem que tomar todos os dias da tua vida, a cada instante, a água de Jesus. Oh, glória a Deus. É se alimentar dele. Mas o que está acontecendo com a igreja atual, e isso eu não estou falando de placa, mas estou falando da igreja em si, estão se alimentando de tudo que a mesa mundana está colocando. E cada vez que eu me alimento das coisas do mundo, eu não tenho desejo por Deus.
Eu conversei essa semana com alguém me falou: eu estou afastado, pastor. Eu estou desviado. Eu disse: desviado não, filho, porque desviado está o capeta e nesse caminho não volta mais. Tu estás parado. E eu perguntei a ele: tu sentes vontade de voltar aqueles dias? Ele disse assim para mim: todos os dias eu sinto vontade de voltar para Jesus. E sabe o que ele disse, Marcelo? Mas todos os dias eu me alimento das coisas do mundo. Eu me alimento daquilo que não é para eu me alimentar. E perceba que somente você sendo levado para a cruz, você vai perceber isto. Entendam isso nessa noite. Aquele ladrão olhou assim para o outro e disse assim: cala-te. Cala-te. Nós estamos pregados nessa cruz porque nós cometemos erros. E por isso nós estamos pagando. Mas este, aleluias, este aqui, oh glória a Deus, esse aqui é homem santo, esse aqui é puro. Ele reconheceu Jesus. O que você está fazendo na cruz? Nascendo ou morrendo na cruz? Glória a Deus. 3 mortes. 3 mortes distintas. Um morreu para o pecado. Repita comigo: um morreu para o pecado. A primeira morte, um morreu para o pecado. O que é morrer para o pecado, igreja? O que é morrer para o pecado? É não fazer mais a vontade dele. É não ser mais dominado por ele. Oh, glórias a Deus. Veja que um morreu para o pecado. O pecado estava ali, mas ele naquele dia, ele morreu para o pecado. E a partir daquele dia, a sua vida mudou totalmente. Morrer para o pecado é você rejeitar, escute isso, é você rejeitar tudo que o diabo está te oferecendo. E por trás desse oferecimento, ele só está interessado em uma coisa: a tua alma. Quando você morre para o pecado, você está dizendo: eu não quero mais viver sob o seu domínio. Eu quero viver a partir de agora sob o domínio de Deus sobre a minha vida. Pastor, isso quer dizer que a gente não vai pecar mais? Nós vamos pecar, mas nós estamos mortos para o pecado. Pecamos sim, mas nós não estamos com as rédeas do pecado sobre nós. Quem está me entendendo, diga amém. Morra para o pecado. Você que não desceu as águas ainda, desça. Não existe essa história de carochinha que foi pregada dentro das nossas igrejas há muito tempo. Só vou me batizar se eu estiver preparado. Só vou descer as águas se eu estiver preparado. Não se trata disso. Se trata de você reconhecer quem você quer de fato, ou o que você quer de fato, simples. Já ouviram isso? Alguém diz assim: eu só vou descer as águas quando estiver preparado, pronto. Oh, isso é uma besteira que ensinaram ao povo há muito tempo. Sabe o que é descer as águas? É você dizer assim: a partir de hoje eu quero isso aqui com Deus, e eu não quero mais nada disso aqui que é do mundo. Eu quero viver a partir de agora uma vida com Deus. Aí você é orientado pelo pastor, você é discipulado direitinho, você entende e aceita aquilo ali, desce as águas e morre para o pecado. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Um morreu para o pecado, e o outro, a segunda morte, o outro morreu em pecado. Dimas morre para o pecado. O outro, Cefas,
ele morre em pecado. Queridos, vou terminar para a gente pegar a Santa Ceia. Olha só, escuta isso. Não morra em pecado. Duas mortes acontecem. Primeiro, a gente morre espiritualmente em pecado. E se tua matéria morrer em pecado, aí que o negócio vai ficar complicado para você. Não morra em pecado. Morra para o pecado. A terceira morte revelada ali é a morte de Jesus. Ele morreu pelos pecados. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus só morreu por Dimas, que estava arrependido naquela cruz? Não, ele morreu pelos pecados, para pagar a conta do pecado. Por isso que eu comecei dizendo para vocês, qual é a sua escolha na cruz? Jesus, ele morreu pelos pecados para te dar a liberdade deles, para dar acesso a vocês. Aleluias. Então, para a gente buscar a Santa Ceia agora e buscar o Espírito Santo, entendam isso nessa noite. Aonde você se enquadra aqui? Morrer em pecado, morrer para o pecado, você escolhe, que Jesus já fez a sua parte. Quem diz amém? Diga: Jesus já fez a parte dele, agora é comigo. Jesus morreu pelos pecados. Ele morreu pelo pecado do ladrão da direita e morreu pelo pecado da esquerda, e deu a eles ali a oportunidade na cruz de eles escolherem, dele escolher. Mas um preferiu morrer em pecado, mas o outro morreu para o pecado. Irmã Silene, Jesus olhou para ele e disse, com olhar meigo, por causa da interlocução da resposta dele, ele olhou para Jesus reconhecendo quem ele era e disse: Marcelo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que foi que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Diga glória a Deus. O primeiro cristão a inaugurar o paraíso no tempo da graça. Perceba que Jesus não disse assim: olha, tem muitas pessoas na tua frente aí. Não. Praticamente Dimas foi o primeiro a reconhecer aquela morte na cruz. Oh, glórias a Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que? Quando a gente morre para o pecado, a gente não tem mais prazer em mais nada, somente nas coisas de Deus. Quando a gente morre para o mundo, a gente não tem prazer em mais nada pelas coisas do mundo. A gente só tem prazer nas coisas de quem, igreja? De Deus. Eita, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz assim: olha, após, na nossa linguagem, após, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Na primeira vez que eu li isso, eu disse: ô caba de sorte, ô camarada sortudo, inaugurou o paraíso. Glória a Deus. Amém, igreja? Então guarda isso. Tu está na cruz. E eu já falei aqui quase a mesma coisa. O importante não é chegar no Getsemane. O importante é onde você está no Getsemane. E eu transformo essa palavra para você e digo o seguinte: o importante não é ser crucificado. O importante é o que essa crucificação está fazendo com você. O que essa crucificação está fazendo com você? Está crucificando os teus desejos, as tuas vontades? Ou não? Porque aquele rapaz que questionou Jesus estava crucificado, mas o seu ego não estava crucificado. A sua arrogância não estava crucificada. Oh, glória a Deus. Que tamaço.
A mensagem ela é bem simples. Ela vai para os corações mais simples aqui nesta noite. Está na cruz, está com prego na cruz, mas não está crucificando o que tem que ser crucificado. E é por isso que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ficarão o quê? De fora. Mas Jesus, a gente curou, a gente libertou, a gente expulsou demônios. E sabe o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos... Irmão, pelo amor de Deus, você ouvir isso de uma pessoa que você ama é terrível, sim ou não? Imagina Dona Érica chegar para seu Isaías e dizer assim: afasta de mim porque eu não te conheço, mas eu sou teu esposo, mas eu sou o pai das tuas filhas. E ela dizer assim: mas afasta de mim porque eu não te conheço. Isaías, meu filho, cadê tu? Como tu vai se sentir? Como tu vai se sentir naquele dia? Porque naquele dia não tem como você correr nem para um lado nem para o outro. Naquele dia todo o joelho se dobrará diante do Senhor, aleluia. Naquele dia não terá mimimi, não terá desculpinhas. Naquele dia não terá rodeios. Eita, glória a Deus. Naquele dia você não vai poder dizer assim: eu preguei para a multidão. Hoje é domingo de Pentecostes. E qual é a característica que você tem de uma pessoa pentecostal? Ah, pastor, pentecostal é alguém que grita, é alguém que faz isso e aquilo. Foi num domingo como esse que o Espírito Santo desceu. Mas a característica, Jéssica, de um pentecostal não é pelo tamanho do seu grito. Perceba que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram incendiar outras vidas. Eles foram ser Jesus na vida de outras pessoas. Eles foram pregar o Evangelho. Eles foram dizer: olha, arrependei-vos. Eu vi Jesus na cruz, pendurado, morreu por nós. Esse é o sentido do pentecostalismo, que muito tem deturpado, estrupado para o pentecostalismo. Mas o Pentecostes veio, o Espírito Santo veio para trazer salvação e direcionar a igreja. Amém, igreja? Amém? Entenderam isso aqui? Então, entendam isso. Entendam isso. Fique sobre os seus pés. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, assiste novamente para entender. Amém?